Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Retornamos aqui com o nosso programa Bem Viver, Corpo e Mente. Mais uma vez aqui com vocês, então, para passar uma mensagem, uma reflexão sobre a vida, sobre as questões que nos envolvem como ser humano. E hoje eu escolhi falar para vocês sobre as 8 regras da felicidade. Que foi o tema de uma palestra montada por mim e proferida por mim na Objetiva Contabilidade. Então eu quero trazer para vocês essas regrinhas que podem ajudar a gente a viver melhor e ser mais feliz. E deixando claro também que ser feliz não é uma linha reta. Às vezes a gente espera estar bem consigo mesmo e ser feliz para sempre. E não é assim. A gente com certeza... temos um processo de aprendizagem, vai ter altos e baixos, a vida é feita de altos e baixos. Mas a gente pode procurar, pode aprender a sair dessas fases mais difíceis, a estar melhor nessas fases mais difíceis e encontrar recursos psicológicos, emocionais para poder superá-las e sair melhor do que a gente entrou. Então, nosso programa continua com esse foco de autoconhecimento para que a gente possa viver melhor e mais feliz. Então, a primeira regra que a gente tem hoje é aprender a maximizar, nossas capacidades e minimizar as limitações. A nossa educação foi baseada por conceitos de certo e de errado e que fazem com que a gente, principalmente, valorize aquilo que a gente tem de errado, que a gente diz que é errado e que aqui a gente já aprendeu que é limitação. Lembrando então que todos podem estar acompanhando o nosso programa via YouTube, né, via TV Cidade, mas ver os vídeos velhos do nosso programa, você vai ter acesso lá no YouTube, vai ter eles completinho, todos os programas. Então, a gente minimiza aquilo que a gente tem de melhor e maximiza aquilo que a gente tem de pior. A gente só vê os defeitos, as limitações, como eu gosto de dizer. Então, nós temos que aprender a maximizar as nossas coisas boas, aquilo que a gente tem de bom, e saber que todo mundo tem limitações. Saber que as nossas limitações não são erros, mas algo que a gente tem que aprender, algo que a gente tem para evoluir. Então, como maximizar essas coisas boas, né? Porque a nossa educação ela foi baseada no medo e na punição. Quando a criança fazia alguma coisa errada, ela era punida e se dava atenção a essa criança somente quando ela estava fazendo algo errado. Então, por isso que inconscientemente nós nos condicionamos a dar atenção simplesmente para aquilo que a gente... e valorizar aquilo que a gente faz de errado, porque a gente foi educado assim. A mãe, ela dá atenção para o bebê quando ele está chorando. Ela vai dar atenção para esse bebê quando ela... lá desde a nossa mais tenra idade, nós já recebemos atenção quando a gente está, de alguma forma, chamando atenção. Quando a gente está gritando por essa atenção. A criança chora, a mãe vai lá e dá atenção, dá comida, tenta dar remédio, tenta satisfazer a necessidade desse bebê, que às vezes é de colo mesmo, de aconchego. E uma dica que eu deixo aqui para as mães é essa: bebê não tem manha, bebê não tem manha, não se importem com aquelas pessoas que têm aquele conceito que falam que você vai dar manha para o seu bebê dando colo. Não é verdade. Dê manha porque ele vai ser bebê só uma vez. Você vai poder, você terá que dar essa atenção, muita atenção para esse bebê, vai poder estar acarinhando esse bebê quando ele estiver acordado também. Às vezes até acordar esse bebê para dar atenção, né? Quando você está em tempo, acordar ele e tentar dividir tarefas e tentar fazer de alguma forma que nós possamos estar dando atenção para a criança, não só quando ela faz coisa errada, mas quando ela está tendo algum comportamento que a gente espera dela. Então, dá atenção quando a criança pequena está nos ajudando, fazer ela nos ajudar na cozinha, enfim,
Não só brigar, não só dizer não, que ela não pode fazer isso, que ela não pode fazer aquilo, mas que ela pode fazer. Isso melhora a autoestima da criança e vai dar confiança para ela futuramente, né, não precisar ter essas noções de que faz só coisa errada. Eu já atendi pacientes que trazem, né, que não faz nada certo, que a vida dela é um erro, que foi um erro. E a gente desconstrói esse conceito e mostra para essa pessoa o quanto ela fez coisas boas, o quanto ela pode se valorizar pelas coisas boas que ela fez e o que ela tem dentro dela mesma. Ela tem um indivíduo a vir a ser para mostrar. Às vezes a gente não consegue nem mostrar o ser maravilhoso que existe dentro de nós por conta desses condicionamentos, chamando atenção pelas coisas negativas e que as pessoas não esperam da gente. Então, ensinando nossa criança interior a resolver problemas, não limitar essa criatividade, não punir, não criticar, mas ajudar a resolver problemas. Eu já trouxe aqui uma experiência minha, inclusive, com a minha filha mais nova, dela estar derrubando um copo de suco na mesa todo dia, e era uma ameaça, era xingamentos, enfim, que nada resolvia. Quando eu ensinei ela a resolver o problema, a secar o suco derramado, a trocar a toalha, que tinha máquina para lavar a toalha, que tinha sabão em pó para lavar a toalha, isso abre um vasto campo para a criatividade. Se você quer que seu filho seja criativo no futuro, que seja um adulto criativo, se ajude ele a ser criativo. E a gente tem que buscar coisas para a gente ser criativo, senão a gente não ensina a ser criativo, não ensina esse caminho, né? Então, a criatividade é saindo da inércia, da culpa e do medo, né? Quando a gente não tem medo de errar, a gente é criativo. Quando a gente entende que as pessoas nos acolhem, que vão aceitar, se a gente não fizer a contento, vão nos aceitar incondicionalmente, elas vão ter a ousadia, vão ser capazes de ousar a fazer diferente, a pensar fora da caixinha, como a gente diz hoje, né? Então esse seria um dos itens que a gente tem para aprender a maximizar as nossas capacidades e minimizar as nossas limitações. O segundo item, então, para ser feliz, lembrando, para a gente aprender com os próprios erros. Nós temos muita dificuldade, né? Que a gente entra meio que no outro assunto, aprender com os próprios erros. A gente acaba não aprendendo porque nega a nossa responsabilidade na situação. A responsabilidade normalmente é do outro, ou assume ela toda para si mesmo. Só eu sou culpado, só eu que faço errado. Não entendendo que há uma correlação entre as pessoas. Nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que nos acontece. O outro também é responsável. Então, se há um problema, se há uma dificuldade, o outro também está nos provocando de alguma forma. Só que a gente pode fugir desse círculo vicioso. A gente pode aprender, né, com os próprios erros e não entrar mais nesse círculo vicioso da briga, do atrito, da agressividade, enfim. Primeiro, para isso, a gente tem que superar principalmente esse sentimento de culpa que nos atormenta, né? O nosso superego, que é aquela instância da personalidade que tem os conceitos de certo e de errado, ela é um tirano muitas vezes na nossa consciência. Ele faz com que a gente esteja sempre nos culpando, sempre ou culpando outros, né? Tendo essas noções de certo e de errado. A ideia aqui é desconstruir isso. Eu sei que é uma ideia nova, eu sei que às vezes não se concorda com isso, mas eu tenho ajudado muita gente e me ajudado a viver melhor dessa forma, entendendo que eu estou num processo de aprendizagem e que eu posso evoluir e fazer diferente. A culpa, ela vai nos deixar deprimidos, então, né? Ela gera depressão, a gente faz alguma coisa, se culpa por aquilo, e se culpando a gente se sente mal, ou culpa alguém também, né? Mas de qualquer forma a gente se sente mal,
porque sofreu aquela situação, e sofrendo aquela situação a gente acaba se deprimindo e não é criativo para encontrar uma alternativa, para fazer diferente, e acaba tendo o mesmo comportamento. É um círculo vicioso que tem que ser cortado. A gente pode cortar e deve cortar esse círculo vicioso. A culpa só nos deprime, nós somos responsáveis pelaquilo que fizemos. A culpa tem toda uma conotação de pecado, de coisa errada, e que vai nos fazer sofrer. E que a gente não consegue muitas vezes sair disso e entra nesse círculo vicioso e acaba se enredando cada vez mais, ficando cada vez mais deprimido e repetindo as mesmas condutas eternamente, fazendo sempre aquilo que a gente não conseguia fazer, né? O terceiro item, então, diz respeito a entender a nossa cultura para se libertar dos nossos condicionamentos. É uma questão que eu já trouxe aqui e a gente vai rever hoje, que é falando daquilo que nós herdamos de nossos pais, a história de vida dos nossos pais, dos nossos avós, tataravós, enfim, dos nossos ancestrais, e que influencia muito no nosso hoje, na nossa vida hoje, porque em psicologia a gente fala que existe uma tendência à redição de conflitos. Por isso que muitas vezes a gente acaba repetindo histórias. A mãe que apanhava do marido, a filha casa e apanha do marido também. Então a gente tem que entender as nossas raízes culturais para nós podermos estar mudando essa história. Nós não precisamos repetir as histórias tristes da nossa família. E principalmente a gente repete as histórias tristes, né? Então, analisando muito a influência dos nossos pais, ancestrais, enfim, naquilo que a gente é hoje. Quantas vezes a gente faz coisas, diz coisas que nossos pais faziam e diziam, ou dizem ainda, né? E a gente não gosta até que eles façam daquela forma e a gente acaba repetindo. Ou tem um comportamento parecido com nossos pais, a gente se identifica muito com um pai, às vezes agressivo, também agressivo e não sabe mudar. Mas tem como mudar isso, né? Nós vimos antes, não se culpando, se trabalhando para isso, buscando recursos para melhorar. Nós merecemos viver melhor, nós merecemos viver com mais paz e felicidade, com mais tranquilidade. Os pais, né, são modelos de identificação para nós. Com certeza, os pais são modelos de identificação e é com eles que nós vamos se identificar e é através das experiências materna e paterna que nós vamos, que vai determinar o nosso futuro. Mas a gente pode mudar essa história também. Como eu falei antes, a gente tem como refazer de uma outra forma mais saudável aquilo que nossos pais fizeram e que sofreram muito com isso, né? Que não conseguiram ter paz, não conseguiram envelhecer bem muitas vezes. Nós precisamos fazer diferente, nós podemos fazer diferente, né? Tem uma história que uma criança pede para a mãe por que ela corta o rabo e a cabeça do peixe para botar numa forma. Por que ela não bota o peixe inteiro? E a mãe não sabia dizer, não sabia por que daquilo. É uma tradição de família. E aí ela manda essa criança pedir para a avó por que ela fazia isso. E a avó diz que não sabia também, porque era a tradição da família fazer isso, tirar a cabeça e o peixe. E aí ela fala com a bisavó, aliás, que ainda estava viva, e vai perguntar para a bisavó, e a avó disse que simplesmente ela ficou sabendo que naquela época não tinha muito poder aquisitivo a família tinha só uma forma pequena para assar o peixe e cortava a cabeça e o rabo. Era simplesmente por conta disso. Então, às vezes a gente repete uma história, não sabe da onde vem, por que vem. Então é interessante a gente saber a história da nossa vida. Quem tem oportunidade, tem os pais vivos, tem que aproveitar. Quem pode
ter contato com parentes que saibam um pouco da tua história, se já não tem pai nem mãe vivos, enfim. É muito interessante saber da onde viemos, né, para tentar entender um pouco para onde nós vamos. E o quarto item, empatia como ferramenta de avaliação, desenvolvendo nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue olhar para o outro? Com bons olhos, inclusive. Quando a gente olha para a gente mesmo e gosta daquilo que vê. Quando a gente trabalha a nossa autoestima, quando a gente se gosta, quando a gente se valoriza, quando a gente maximiza as nossas coisas boas, as nossas qualidades e minimiza as limitações, né? Então a gente vai gostar do outro, a gente vai avaliar o outro com bons olhos quando a gente gostar da gente mesmo, quando a gente se avaliar bem, quando a gente se avaliar com olhos carinhosos, eu digo, com olhos do coração. A gente tem que entender a dinâmica da agressividade também, para não entrar no círculo da agressividade. Nós tivemos um programa inteiro sobre isso, desconstruindo questões da agressividade como maldade, como algo que o ser tem de ruim. A gente já viu que é uma defesa, a agressividade é uma defesa, essa pessoa está se sentindo agredida, e nós podemos desconstruir isso. A gente pode, de alguma forma, acalmar essa pessoa, concordar com ela no primeiro momento para ela poder nos ouvir, ela tem a razão dela, né? Mas isso a gente precisa desenvolver o nosso autocontrole, que é um item também, né? De autoconhecimento, o autocontrole, respirar. Nós somos muito impulsivos, nós pensamos algo e dizemos ou fazemos em seguida, a gente não tem controle disso. Então, entendendo que a agressividade é uma defesa, nós podemos estar entendendo que o outro está em sofrimento, que ele está se defendendo da gente, e cortar esse ciclo como? Com carinho, com afeto, com acolhimento. Não precisa ser falso, mas entendendo o lado do outro, ouvindo o que o outro tem para dizer e tirando alguma coisa de bom também, porque a gente se avalia muito com o olhar do outro. A gente consegue sim conhecer melhor, principalmente quando se permite entender e ver o que o outro está vendo da gente mesmo. É um espelho, nós podemos se espelhar no outro. Eu só reconheço no outro o que eu reconheço em mim mesmo. O que eu conheço em mim, ou o que eu conheço em mim mesmo. Eu só vejo no outro porque eu conheço isso em mim mesmo. Eu identifico. Superando o quinto item, então. Superando o sentimento de vitimização. Né? Nós, infelizmente, gostamos de se sentir vítimas das situações. Inclusive que as pessoas tenham pena da gente mesmo, né? A doença tem um ganho secundário que é a atenção, inclusive. Quando a gente está doente, e a gente tem que se permitir às vezes estar doente, porque emocionalmente a gente também pode ficar doente. Se permitir que o outro nos dê atenção, se permitir ser cuidado, e a gente normalmente não gosta muito disso, mas tem gente que gosta só disso, só de ser cuidado, que não consegue cuidar de ninguém. A gente tem que tentar eliminar os extremos, estar no meio termo, né? Cuidar e ser cuidado, e se deixar ser cuidado. É muito interessante isso. Sair desse papel de vítima, de coitado. A gente é vítima da nossa história, como a gente já viu, da nossa herança familiar e cultural, mas a gente pode deixar de ser vítima, a gente pode entender que nós temos essa corresponsabilidade em tudo que nos aconteceu, né? Porque aí nos leva à autossuperação. É isso que vai fazer com que a gente possa mudar, que a gente possa fazer diferente. Se a gente sempre achar que é o outro que tem que mudar, nós vamos continuar a vida inteira sofrendo, né? Nos tornar dignos de piedade e de sofrimento restringe nossa liberdade para agir, de ser digno de admiração e ser modelo de identificação. O que você prefere? Você prefere que as pessoas tenham pena de você
ou que as pessoas admirem você pela sua capacidade de superação. Você escolhe na medida que você pode escolher, na medida que você se autoconhece para escolher, porque muitas vezes se entra nesse círculo vicioso, muitas vezes não. Na maior parte das vezes a gente entra num círculo vicioso de chamar atenção pela doença, pela tristeza, pela nostalgia, enfim, por todos esses sentimentos tristes e negativos, digamos assim, e a gente leva a vida inteira nesse mesmo ciclo, estando sempre nesse círculo vicioso. Então, entender isso, que a gente pode ser vítima, a gente tem que chorar esse momento de vitimização, mas a partir disso temos que mudar e ser autor da nossa própria história, ser alguém que faz acontecer, vendo o lado bom daquilo que nos faz sofrer, porque ele pode nos trazer. Esse é o 7º item, é o 7º item das nossas regras da felicidade. Ver o lado bom daquilo que nós estamos passando, que no mínimo nós podemos olhar para trás e dizer, olha, a gente não é qualquer coisa, a gente passou, superou isso, eu tenho, né, força para isso, quando se passa por alguma dificuldade. O problema é quando a gente passa por tudo e fica a vida inteira se lastimando e se vitimizando, né, diante dessa situação, e não evoluindo, e não fazendo diferente. Nós temos que trabalhar esse sentimento de vítima, temos que sentir ele, mas temos que passar por ele, superar ele, e só daí nós vamos evoluir realmente, e com certeza ter uma velhice, uma maturidade, enfim, como a gente quiser chamar, melhor, mais saudável, mais tranquila, e não sendo um peso para os nossos filhos, não sendo alguém que só se queixa da vida, né? Desenvolvendo a capacidade de rir de si mesmo, nosso outro item, né? O nosso outro item é desenvolver essa capacidade de pagar mico, né? Rir da gente mesmo. Quando a gente está melhor de autoestima, a gente consegue, né? Mas às vezes não se consegue. Às vezes se fica magoado, se magoa, dependendo da etapa da vida que a gente se encontra, alguém que ri da gente, que fala de alguma forma mais impositiva sobre algum defeito, ou alguma limitação nossa, isso magoa muito e a gente acaba não tendo essa capacidade de sorrir de si mesmo, não perdendo isso. E a gente pode passar por essas fases, né? A gente pode, com certeza, mas a gente tem que superar elas. E como eu falei no início do programa, a vida não é uma linha reta. A gente espera que a gente seja feliz para sempre e não é. A gente vai passar por várias fases e cada uma vai nos trazer um aprendizado, que a gente pode estar cada vez mais subindo a escada da evolução. E uma vez eu até anotei aqui uma frase que uma pacientezinha, era uma adolescente na época, agora deve ser bem adulta, mas ela me trouxe, que eu achei muito interessante, eu anotei aqui. Para que levar a vida tão a sério, se a vida é um jogo e todo mundo morre no final? Vamos rir mais, vamos ser mais felizes, né? Então, o 8º item, que é o nosso último item, é superando os medos e ousando ser feliz. É enfrentando nossos medos de terapia, de autoconhecimento, enfim, de mudança na nossa vida, que nós vamos ser felizes, vamos poder estar mudando a nossa vida, podendo fazer diferente e buscando uma qualidade de vida melhor. Porque eu volto a repetir que nós merecemos, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e a gente merece ser feliz. A gente é bom na nossa essência e nós temos que buscar essa bondade interna e ser cada vez mais feliz e viver em paz. Que essa felicidade não seja uma linha reta, mas que ela possa ser constante, essa constante. E a gente saber que se estamos passando por um momento down, um momento difícil, daqui a pouco a gente vai melhorar, daqui a pouco isso vai passar, não há mal que sempre dure.
É essa a mensagem que eu quero trazer para você hoje e que a gente possa viver cada vez melhor, porque nós merecemos. Obrigada.